Receba uma saudação cordial, sou Ari. Embora oficialmente o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah esteja em vigor há mais de um ano, a realidade no terreno é bem diferente. Nas últimas semanas, os ataques israelenses contra posições do Hezbollah se intensificaram e não é por acaso. O Hezbollah, apesar dos acordos internacionais, nunca se desarmou. Muito pelo contrário, continuou acumulando armas, construindo túneis e fortificando suas posições ao longo da fronteira. Israel, que não ignora essas violações, considera que tem todo o direito de destruir qualquer instalação suspeita, de servir como base militar encoberta. Ontem mesmo, um ataque impressionante por parte de Israel destruiu uma fábrica de cimento que, segundo a CFDI, abastecia diretamente o Hezbollah com o material necessário para reparar seus túneis e bunkers subterrâneos, ou seja, uma indústria civil transformada em peça da máquina de guerra. O fato é que toda a maquinaria pesada vinculada a contratos com o Hezbollah foi sistematicamente eliminada por drones israelenses nas últimas semanas. Os bombardeios também atingiram estruturas utilizadas pela Organização Verde Sem Fronteiras, que há anos atua como fachada ambiental para esconder posições militares. Oficialmente, eles dizem proteger as florestas do sul do Líbano, uma história que ninguém acredita. O país está destruído, mas eles estão cuidando das florestas. Mas Israel, há tempos, denuncia que por trás desses supostos postos ecológicos se escondem torres de observação, inteligência e armazenamento de armamentos. Lembre-se de que isso ocorre a poucos quilômetros da fronteira norte de Israel com o Líbano. O exército israelense disse claramente: continuaremos eliminando qualquer ameaça contra o Estado de Israel e seus cidadãos. E aqui tem algo importante para entender. Enquanto o Hezbollah continua destinando milhões para se preparar para uma futura guerra contra Israel, eles declararam isso abertamente. Arrasta com isso o próprio Líbano, que continua afundado em uma crise econômica e política sem saída. Mas um dado surpreende e preocupa. Os Estados Unidos acabam de aprovar 230 milhões de dólares em ajuda militar ao exército libanês e às forças de segurança interna. Uma soma gigantesca, quase equivalente a todo o orçamento anual do exército do Líbano. Oficialmente, a justificativa é fortalecer o governo para que ele possa desarmar o Hezbollah. Muito louvável, muito bonito. No entanto, todos sabemos que na prática esse objetivo é mais um desejo do que uma realidade. Nenhum governo libanês jamais teve o poder ou a intenção de querer fazer isso. Então a pergunta que muitos fazem é: quem realmente vai se beneficiar de toda essa ajuda? Enquanto Washington envia dinheiro, o Hezbollah reforça sua estrutura e o risco de uma nova guerra no norte contra Israel continua muito presente. Que os países estejam se importando. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para saberem quando eu postar um novo vídeo informativo e de atualização. Inscrevam-se clicando no botão aqui embaixo deste vídeo. É grátis e leva apenas um segundo. Enquanto eu falava, você já poderia ter feito isso. Muito bem. E vamos para Gaza, onde o cessar-fogo está cada vez mais próximo de acontecer. Reuni alguns vídeos emocionantes do reencontro dos libertados com seus amigos, chegando em suas casas, em seus bairros e sendo recebidos por multidões nas ruas. Deixo as imagens emocionantes no final deste vídeo. Não perca, são imagens que muitos de nós sonhamos ver durante esses 2 anos. Certo, mas antes precisamos falar sobre o que está acontecendo em Gaza. Enquanto o cessar-fogo continua, o que acontece dentro da faixa é simplesmente assustador. A cada dia aumentam os relatos de execuções públicas realizadas pelo Hamas contra seus próprios cidadãos. Centenas de moradores de Gaza teriam sido mortos nas últimas 72 horas, acusados de colaborar de alguma forma com Israel ou simplesmente de se opor ao controle do grupo terrorista Hamas, que já começa a se espalhar por todo o território da faixa de Gaza. A população local, desesperada, pede ao mundo que intervenha e pare essas atrocidades. Mas o mundo, como de costume, olha para o outro lado. As grandes redes internacionais mal mencionam isso nas notícias. E a gente se pergunta, onde está a imprensa que tantas vezes dizia se preocupar com os direitos humanos, especialmente dos habitantes de Gaza? O irônico é que,
Há apenas alguns meses, durante a guerra, esses mesmos grupos pró-palestinos que hoje permanecem em silêncio paralisavam cidades inteiras no Ocidente. Marchavam sob o discurso de uma fome forçada por Israel, divulgando imagens e manchetes manipuladas. Já compartilhei isso com você aqui e os vídeos ainda estão disponíveis no canal. No entanto, agora que o FBI recuou e Gaza vive sob um cessar-fogo, os próprios habitantes de Gaza publicam em redes árabes fotos e vídeos que mostram uma realidade completamente diferente e a brutalidade que o mundo se recusa a ver dos terroristas do Hamas, e a comparação é inevitável. Enquanto isso, os habitantes de Gaza aparentam boa saúde, circulando e recebendo ajuda após o cessar-fogo. Os reféns israelenses libertados após 2 anos de cativeiro mostram corpos frágeis, olhares vazios e claros sinais de maus tratos e desnutrição. Sem mencionar os depoimentos que cada um deles já começa a dar, que na verdade são muito dolorosos. Bem, mas então a pergunta se impõe. Onde estão agora as marchas em defesa dos civis de Gaza que estão sendo executados pelo Hamas? Onde estão os discursos inflamados de Petro na Colômbia ou as declarações moralistas de Sánchez na Espanha? E a Greta estará planejando outra flotilha para impedir que os terroristas do Hamas continuem fuzilando publicamente os próprios habitantes de Gaza que ela diz amar, bem como todo o seu séquito de participantes da flotilha. Silêncio total. Ninguém se mobiliza, ninguém diz nada, ninguém faz protestos nas ruas. E isso diz muito mais sobre a dupla moral do que sobre o conflito em si. Paralelamente, o Hamas continua jogando seu próprio jogo com os corpos dos reféns israelenses que ainda permanecem lá em Gaza. O Hamas afirma que a entrega dos reféns pode demorar porque alguns foram sepultados em túneis que Israel destruiu na época. Segundo eles, outros estariam sob escombros de prédios desabados. E bem, a realidade é que sim, isso acontece em vários casos. Mas também se torna a desculpa perfeita para uma manipulação deliberada como o Hamas sabe fazer muito bem. A realidade é que os corpos dos sequestrados se tornaram novamente reféns. O Hamas busca usar esse argumento para forçar a entrada de uma delegação turca na faixa. Uma delegação de 80 e técnicos de busca e resgate que a Turquia diz ter enviado para colaborar na localização desses restos humanos. Desde quando a Turquia está preocupada com o que acontece com Israel, e ainda mais com os reféns, especialmente com aqueles que estão mortos e enterrados lá em Gaza? Como era de se esperar então, Israel impediu a entrada dessas pessoas. E com razão, porque por trás dessa aparente missão humanitária há uma jogada política. Permitir que essas equipes atuem no terreno enquanto se impede a possibilidade de que Israel possa, em algum momento, retomar a ofensiva. No caso de jamais descumprir a parte do acordo que está prestes a ser feita. O ministro Gideon Saar disse isso sem rodeios. O Hamas pode liberar facilmente muitos reféns, mas está violando o acordo de forma deliberada. Atualmente, os restos recuperados são enviados a Israel pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, seguindo o mesmo mecanismo das trocas de reféns. Enquanto isso, o exército israelense continua consolidando sua presença ao longo da chamada Linha Amarela, o novo limite de recuo militar dentro de Gaza. O ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou instalar marcadores físicos visíveis que delimitem claramente a fronteira. A mensagem é clara. Qualquer tentativa de cruzar a linha será respondida com fogo. Essa faixa de segurança cobre mais da metade do território de Gaza, cerca de 53% da faixa, e busca evitar que combatentes do Hamas se infiltrem novamente nas áreas onde as forças de defesa de Israel já recuaram. Para reduzir incidentes com civis, será implementado um sistema visual semelhante ao que existe atualmente no Líbano, que tem marcadores azuis, neste caso marcadores amarelos e uma linha pintada, que marque com precisão até onde se pode ir sem colocar a vida em risco. A medida reflete algo muito claro: Israel não confia no Hamas. E com razão, porque toda vez que se abre uma nova janela de paz, eles a usam para se reorganizar e voltar a atacar. A pergunta, mais uma vez, é se este cessar-fogo poderá se sustentar em um ambiente onde a desconfiança, o ódio
e a manipulação continuam marcando cada passo. E agora que os sequestrados foram libertados, Israel inicia um novo ano judaico e um novo ciclo de leitura da Torá, com uma esperança renovada. Depois de tanta dor, o país volta, pouco a pouco, a respirar, a olhar para frente. Obviamente, sem esquecer aqueles que ainda estão lá, em Gaza, e os que caíram. O Estado de Israel anunciou um amplo programa de apoio econômico e social para os reféns libertados. Cada um receberá cerca de $15.000 ao voltar para casa, além de um pagamento vitalício mensal de cerca de $2.250. Também será concedido um subsídio para a compra de moradia de até $63.000 ou $75.000 no caso de deficiência reconhecida. A isso se soma a assistência para a compra de um carro novo a cada 3 anos e meio, de acordo com o nível de deficiência, e o financiamento completo de tratamentos médicos e psicológicos para a recuperação de cada um deles. Então, é evidente que Israel tem um compromisso com todos eles, não apenas que não foram esquecidos, mas que se preocupa com o que vai fazer por eles. Daqui em diante, entendendo que, acima de tudo, a recuperação psicológica vai levar um bom tempo para eles. Bem, e agora, quero deixá-los com uma coletânea das imagens que comoveram todo o país. Aqui em Israel, os sequestrados libertados, reencontrando seus amigos, voltando para seus bairros, para suas casas, e sendo recebidos com lágrimas, flores, aplausos por multidões que esperaram seu retorno durante 2 anos. Por todos aqueles que se apegaram com fé de que um dia eles voltariam. Todos nós que passamos esses 2 anos elevando nossas orações àquele que tem o poder de libertar os cativos. E é que, apesar de tudo, Israel sempre encontra em Hashem, em Deus, a força para se reerguer. E essa talvez seja a maior vitória de todas. Deixo vocês com essas imagens lindas. Não saia sem deixar um like e compartilhe este vídeo. Nos vemos! Legendado Jenny Coyle. Legendado por Jordan Coyle. Legendado Jordan Coyle. Legendado Jim Coyle. Legendado por Jim Coyle. Legendado por Jim Coyle. Legendado por JN Coyle, legendado JN Coyle, legendado JN Coyle. Legendado JN Coyle, legendado por JN Coyle. Legendado por JN Coyle, legendado por JN Coyle. Não, não, não. Não acho. Não tenho palavras para agradecer a todos os argentinos que souberam, que se preocuparam e que queriam que eu voltasse e que voltasse bem ao presidente. Sei que ele esteve lá e também ajudou como pôde, fez o máximo. Quero agradecer. Não, Milene. Muito leão. Dupla coleira pra mim. Isso é. Obrigado.
posso acreditar. Não, não, não. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado, obrigado. Obrigada. Não, não, não. Obrigada. 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 Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tudo bem, tudo certo, tudo bem. Eu estou completa, Tudo é honra para você, tudo é honra para Muhammad. Você é Muhammad, Muhammad. É isso que ele ria. Inscreva-se. 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 Meu amor, meu amor, meu amor, você é um campeão, um herói, campeão, herói querido, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quantos dos seus animais estão esperando para te ver? E Ilana, meu amor, e Noni, todos eles. O mundo, meu amor. Com certeza me devolveram depois de 4 dias. Você não entende, Todé, você não entende, meu amorzinho. Ai, meu Deus, o mundo todo é seu. O mundo todo é seu, esta é a minha vida. Eu quero viver, o mundo todo é... Seu.